Bem-vindos ao Observatório 33, onde desvendamos as movimentações que estão redesenhando o futuro do planeta. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das maiores transformações geopolíticas do século XXI, a ousada tentativa dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de desafiar o dólar como a moeda de referência mundial. Esse movimento não é apenas uma discussão econômica. É uma revolução que pode redefinir o equilíbrio de poder global, alterar o valor do seu dinheiro e transformar a forma como você vive. E no centro dessa tempestade está uma questão crucial: qual será o papel do Brasil nesse novo tabuleiro de xadrez geopolítico? Será que o real pode emergir como uma moeda mais forte e independente? Ou estaremos apenas trocando uma forma de dependência por outra? Neste episódio, vamos explorar como essa guerra financeira silenciosa está se desenrolando, os riscos que ela traz e as oportunidades que podem surgir. Mais importante ainda, vamos entender o que isso significa para você, seu bolso, sua liberdade e seu futuro. Prepare-se para uma análise profunda, com cerca de 2.000 palavras, que vai conectar os pontos entre moedas, poder e soberania. Capítulo 1. O que são os BRICS e por que eles importam? Quando o termo BRICS foi cunhado, no início dos anos 2000, ele era apenas uma sigla para agrupar 5 economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Naquela época, esses países eram vistos como promissores, mas ainda longe de desafiar as potências estabelecidas do Ocidente. 2 décadas depois, a história é outra. Juntos, os BRICS representam mais de 40% da população mundial, cerca de 25% do PIB global e uma fatia crescente do comércio internacional. A China, sozinha, é a segunda maior economia do planeta e um gigante em manufatura, tecnologia e inovação. A Índia, com sua população jovem e setor de tecnologia em ascensão, está se tornando um polo de influência. A Rússia, apesar das sanções, mantém sua relevância com vastos recursos naturais, como petróleo e gás. A África do Sul é uma porta de entrada para o continente africano, enquanto o Brasil, com sua riqueza agrícola e mineral, é um peso pesado em commodities. Mas os BRICS não são mais apenas um clube de economias promissoras. Eles evoluíram para uma força geopolítica com um objetivo claro: romper a dependência do sistema financeiro global liderado pelos Estados Unidos e seus aliados. E o principal alvo dessa revolução é o dólar americano, a moeda que, por quase um século, tem sido o pilar do poder econômico e político do Ocidente. Por que isso importa? Porque o domínio do dólar não é apenas uma questão de finanças. É uma questão de controle, e os BRICS estão decididos a criar um mundo onde esse controle esteja mais distribuído, ou, pelo menos, onde eles tenham uma fatia maior do bolo. Capítulo 2. A dependência do dólar e seus perigos. O dólar americano não é apenas uma moeda, é a espinha dorsal do sistema financeiro global. Mais de 80% das transações internacionais de comércio de bens a serviços financeiros são realizadas em dólares. O petróleo, a commodity mais estratégica do planeta, é precificado e vendido em dólares, no que é conhecido como o sistema do petrodólar. As reservas internacionais da maioria dos países são mantidas majoritariamente em títulos do Tesouro Americano, e o sistema SWIFT, que conecta mais de 11.000 instituições financeiras em todo o mundo, é amplamente influenciado pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. Essa hegemonia confere aos Estados Unidos um poder sem precedentes. Com um simples clique, Washington pode impor sanções que cortam o acesso de um país ao sistema financeiro global, bloqueiam suas reservas internacionais ou impedem suas empresas de realizar transações. Esse poder foi usado de forma devastadora em várias ocasiões. No Irã, sanções lideradas pelos
isolaram o país do sistema bancário internacional, asfixiando sua economia e limitando sua capacidade de importar bens essenciais. Na Rússia, após a invasão da Ucrânia em 2022, mais de 300 bilhões de dólares em reservas russas foram congelados em bancos ocidentais, uma medida que demonstrou como o sistema financeiro pode ser usado como arma. Na Venezuela, restrições ao comércio internacional aprofundaram a crise econômica, levando a uma catástrofe humanitária. Esses exemplos enviaram um recado claro ao resto do mundo. Depender do dólar é viver sob a constante ameaça de coerção econômica. Para países como o Brasil, que historicamente mantém grande parte de suas reservas em dólares e depende do comércio internacional, essa vulnerabilidade é uma realidade tangível. Mas a dependência do dólar não afeta apenas governos. Ela impacta diretamente os cidadãos. Quando o dólar sobe, o real se desvaloriza, encarecendo produtos importados, como eletrônicos, medicamentos e combustíveis. A inflação aumenta, o poder de compra diminui e o impacto é sentido no bolso de todos. Além disso, a possibilidade de sanções ou restrições financeiras cria um clima de incerteza que afeta investimentos, empregos e o crescimento econômico. Diante desse cenário, os BRICS estão propondo uma alternativa radical, um sistema financeiro que não dependa do dólar, do Federal Reserve, Fed, ou do SWIFT. Eles querem criar uma estrutura onde as nações possam negociar livremente, sem o risco de sanções unilaterais. E o Brasil, como membro do bloco, está no centro dessa revolução. Mas será que estamos preparados para os desafios que vêm com essa mudança? Capítulo 3. A nova moeda dos BRICS e o futuro do real. Durante as cúpulas mais recentes dos BRICS, uma ideia ganhou força e começou a sair do papel: a criação de uma moeda comum para o bloco. Essa moeda, que ainda está em fase de discussão, seria usada no comércio entre os países membros, reduzindo a necessidade de transações em dólares. Diferentemente do dólar, que é uma moeda fiduciária baseada na confiança no governo americano, a proposta dos BRICS é que sua moeda seja lastreada em ativos tangíveis, como ouro, petróleo, gás ou outras commodities. O conceito de uma moeda lastreada em commodities não é novo, mas sua implementação seria um divisor de águas. Uma moeda, assim, poderia oferecer maior estabilidade, já que seu valor estaria atrelado a bens reais, e não à política monetária de um único país. Além disso, ela permitiria que os BRICS contornassem o sistema financeiro ocidental, protegendo-se contra sanções e manipulações externas. Para o Brasil, a adoção de uma moeda comum dos BRICS poderia trazer benefícios significativos. O real, que hoje sofre com a volatilidade do dólar, poderia ganhar um novo papel no comércio internacional. Como maior exportador de commodities agrícolas, como soja e carne, e de recursos minerais, como minério de ferro, o Brasil teria uma posição privilegiada em um sistema que valoriza esses ativos. Uma moeda dos BRICS poderia fortalecer a economia brasileira, atraindo investimentos e reduzindo a dependência de moedas estrangeiras. No entanto, esse cenário também traz desafios. Desafiar o dólar significa confrontar diretamente os interesses dos Estados Unidos, que não hesitarão em retaliar. Sanções econômicas, restrições comerciais ou pressão diplomática são possibilidades reais. Além disso, a criação de uma moeda comum exige coordenação complexa entre os BRICS, que, apesar de aliados, têm interesses e prioridades diferentes. A China, por exemplo, pode buscar dominar o novo sistema, o que levanta preocupações sobre a soberania econômica de países menores, como o Brasil. Outro fator a considerar é o impacto doméstico. Uma transição para um sistema financeiro alternativo poderia gerar instabilidade no curto prazo, especialmente se os mercados reagirem com desconfiança. O real, que já enfrenta pressões internas devido à inflação e ao déficit fiscal, poderia sofrer ainda mais. Para os brasileiros,
Isso significaria preços mais altos e incerteza econômica. Ainda assim, a proposta de uma moeda dos BRICS representa uma oportunidade histórica. Pela primeira vez em décadas, o Brasil tem a chance de participar da construção de um sistema financeiro global que não seja controlado exclusivamente pelo Ocidente. O futuro do real, e por extensão, da economia brasileira, dependerá de como o país navegará nesse terreno cheio de promessas e perigos. Capítulo 4. Como o Brasil está se posicionando? O Brasil já está dando passos concretos para reduzir sua dependência do dólar. Em 2023, durante uma visita oficial à China, o governo brasileiro assinou acordos para promover o uso do real e do yuan em transações comerciais bilaterais. Esses acordos permitem que exportadores e importadores dos dois países realizem negócios sem a necessidade de converter suas moedas para dólares, simplificando o comércio e reduzindo custos. Esse movimento é mais do que técnico, é profundamente estratégico. Ao fortalecer laços econômicos com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, o país está sinalizando que está disposto a explorar alternativas ao sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos. Outros membros dos BRICS, como Rússia e Índia, também estão intensificando o uso de moedas locais em seus acordos comerciais, criando um efeito dominó. Mas essa escolha vem com um preço. Os Estados Unidos, que ainda são um parceiro comercial significativo do Brasil, podem responder com medidas econômicas, como tarifas ou restrições de acesso a mercados. Além disso, a aproximação com a China levanta preocupações internas sobre a influência de Pequim na economia brasileira. Até que ponto o Brasil está trocando uma dependência do dólar por outra do yuan? Outro desafio é a infraestrutura. Criar um sistema financeiro alternativo exige investimentos massivos em tecnologia, segurança cibernética e coordenação internacional. O Brasil, com suas limitações fiscais e históricas instabilidades políticas, terá que superar esses obstáculos para se posicionar como um jogador relevante nesse novo cenário. Apesar dos riscos, a participação do Brasil nos BRICS oferece uma oportunidade histórica. Pela primeira vez em décadas, o país tem a chance de ajudar a moldar um sistema financeiro global que não seja ditado exclusivamente por Washington. A questão é: estamos prontos para assumir esse papel? Capítulo 5. Moedas digitais e a nova soberania nacional. Enquanto os BRICS planejam um futuro sem o dólar, outra transformação está acontecendo em paralelo: a ascensão das moedas digitais emitidas por bancos centrais, conhecidas como CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Mais de 100 países, incluindo o Brasil, estão desenvolvendo ou testando suas próprias moedas digitais. No Brasil, o projeto do Real Digital está em fase avançada, com participação de grandes bancos e empresas de tecnologia. À primeira vista, as CBDCs parecem uma evolução natural do dinheiro. Elas prometem transações mais rápidas, custos menores e maior inclusão financeira, especialmente para populações sem acesso a bancos tradicionais. Mas há um lado sombrio que não pode ser ignorado. Com uma moeda digital, os governos e bancos centrais ganham um nível de controle sem precedentes sobre o dinheiro dos cidadãos. Eles podem rastrear cada transação em tempo real, sabendo exatamente onde, quando e com quem você gasta seu dinheiro. Bloquear transações consideradas inadequadas ou contrárias às políticas públicas, impor prazos de validade ao dinheiro, forçando o consumo em um período determinado. Estabelecer limites para compras de certos produtos ou serviços. Na China, o yuan digital já é usado para reforçar o sistema de crédito social, bloqueando compras de cidadãos com baixa pontuação. No Brasil, embora o real digital ainda esteja em desenvolvimento,
O Banco Central já indicou que a moeda terá capacidades de rastreamento e programabilidade, ou seja, a possibilidade de impor regras automáticas às transações. Em um cenário de guerra financeira, onde nações competem pelo controle de dados e sistemas de pagamento, as CBDCs podem se tornar ferramentas de poder. Quem controla a infraestrutura digital controla o fluxo de dinheiro e, por extensão, a vida econômica dos cidadãos. Isso levanta uma questão fundamental. As moedas digitais representam uma nova forma de soberania nacional, permitindo que países como o Brasil se libertem do dólar? Ou são um passo em direção a um controle centralizado, onde governos e algoritmos decidem como você pode usar seu próprio dinheiro? Capítulo 6. O que você pode fazer? Diante de uma guerra financeira que está redesenhando o mundo, o que resta ao cidadão comum? Ignorar o problema não é mais uma opção. Fugir é impossível. Mas há passos práticos que você pode tomar para se proteger e se preparar. Informe-se, entenda como o sistema financeiro global funciona e como as mudanças nos BRICS e nas moedas digitais podem afetar sua vida. Conhecimento é sua primeira linha de defesa. Diversifique seus investimentos. Considere ativos que mantenham valor em tempos de instabilidade, como ouro, prata ou moedas estrangeiras estáveis. Evite concentrar todo o seu patrimônio em uma única moeda, como o real. Explore moedas alternativas. Embora criptomoedas como o Bitcoin tenham riscos, elas podem oferecer uma forma de transacionar fora do sistema financeiro tradicional. Pesquise e entenda antes de investir. Proteja sua privacidade. Em um mundo onde dados são poder, minimize a exposição de suas informações pessoais. Use ferramentas de segurança digital e evite compartilhar dados desnecessariamente. Questione. Não aceite narrativas oficiais sem análise crítica. Pergunte quem se beneficia das mudanças no sistema financeiro e como elas afetam sua liberdade. Acima de tudo, mantenha-se vigilante. Em uma guerra travada com sanções, sistemas de pagamento e algoritmos, o conhecimento é seu maior escudo. Estamos vivendo o nascimento de um novo sistema financeiro global. Os BRICS, com sua ambição de desafiar o dólar, estão plantando as sementes de uma mudança que pode redefinir o poder no planeta. O Brasil, como membro do bloco, está em uma encruzilhada histórica. Podemos ser protagonistas, ajudando a moldar um mundo mais multipolar e justo. Ou podemos ser espectadores, sujeitos às decisões de outros. O futuro do real, da sua liberdade financeira e da soberania nacional está em jogo. A pergunta que fica é: você está pronto para entender e enfrentar esse novo mundo? Se essa análise abriu seus olhos, se inscreva agora no Observatório 33. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para essa realidade. E comenta aqui embaixo. Você acredita que os BRICS vão conseguir acabar com a era do dólar? Ou isso tudo é só mais uma utopia geopolítica? Aqui é o Observatório 33, onde nada é tão simples quanto parece e tudo merece ser observado de perto. Até a próxima!